Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para agradecê-lo, para engrandecê-lo e para louvar o seu santo nome. É um prazer nós termos a liberdade de vir à casa do nosso Deus livremente, não é? Nesse sábado agora, nós estivemos ali no IAESC, um treinamento lá, né, para os líderes da igreja, e nós sabemos que existem muitos desafios, e sabemos também que a missão ela é muito importante. Lá entendemos que precisamos nos preocupar com a nossa vida, com a nossa igreja, com a nossa família e conosco. E o tema deste ano que nós precisamos trabalhar é a nossa base, né? Que é a Bíblia. Então, eu estava ali pela primeira vez ali no IAESC, né? No culto ali, e já tinha participado de treinamentos lá em São Paulo, mas não com todos os anciãos, e esse foi um momento ímpar ali, privilégio, onde eu pude participar com os anciãos daqui da nossa região. Então foi muito interessante que o pastor nos colocou sobre a pregação da palavra e sobre nós estarmos ligados com a Bíblia. E o meu sermão de hoje vai estar ligado com a Bíblia. E a gente sempre que tem a oportunidade de vir aqui falar da palavra de Deus, também lê a Bíblia, né? E que é a nossa base. Nós sabemos que nós estamos sofrendo muitos ataques de todas as formas, de todas as maneiras. A igreja adventista não é só uma igreja, como disse o pastor, não é só uma igreja evangélica, mas é uma igreja que tem um estilo de vida adventista. Nós temos um estilo de vida diferente. Nós somos escolhidos por Deus e nós seguimos a palavra dele. E a palavra dele está em nosso coração. Então que nós possamos estar mais ligados com a Bíblia, mais ligados com a palavra do nosso Deus. E por que eu estou mencionando tudo isso com vocês hoje? Porque nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que estão ao redor e com o conhecimento que nós passamos. E hoje eu quero fazer uma pergunta com vocês, e talvez, e certamente foi uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, que foi a seguinte: quem é o maior, né? Quem é o maior no reino dos céus? Então hoje nós vamos refletir aqui a respeito de algo que sempre gera muito questionamento. Quem tem mais direitos? Alguém tem? Será que uma pessoa, uma posição na sociedade tem mais direito que a outra? Será que alguma pessoa dentro da sua família tem mais direito dentro da sua casa do que a outra? Será que uma pessoa na sociedade tem mais direito que a outra? Vamos refletir um pouquinho nisso, né? Vamos refletir dentro da sociedade. Nós temos várias pessoas na sociedade e várias posições na sociedade. Algumas pessoas com muita responsabilidade dentro da sociedade. Aí eu digo isso dentro das autoridades, ou seja, governamentais, políticos. E quando eu falo governamentais, eu também estou falando de escolas, de entidades que os nossos filhos estão lá dentro. Será que o que a gente tem como hierarquia é algo que tem mais direito do que o outro? Hoje nós percebemos que a sociedade ela tem um diferente entendimento disso, né? Alguns políticos
são mais importantes, têm mais direitos do que eu e do que você, certo? Eu sou vocês sabem, eu da área do direito aí. Todos nós da área do direito talvez almejamos um primeiro emprego, um concurso, né? Um concurso muito, muito disputado. E eu estagiei no PGE, na Procuradoria do Estado lá de Campinas, lá. Então, a Procuradoria do Estado de São Paulo. E eu trabalhava com os procuradores. E eu, como estagiário, fazia a mesma coisa que eles, só que não assinava, né? Só que o salário deles era 30 vezes maior do que o meu. Então, nós vimos que o privilégio, com certeza, tinha mais. O privilégio de estacionar o carro, né? O privilégio de ter um vale-roupa, o privilégio de ter um vale-alimentação bem gordo, um privilégio de ter um vale-celular. E assim também se dá na vida dos políticos. Vocês sabem que os políticos têm muitos privilégios. Mas tem uma turma que tem bastante privilégio também, que é a turma lá do STF, né? Supremo Tribunal Federal, que agora está bem conhecida aí, né? Todo mundo já sabe quem são os ministros. Mas há algum tempo atrás a gente nem sabia quem eram os ministros do STF. Há uns 15 anos atrás ninguém se interessava por quem era o STF, ou qual ministro do STF, quem que era aquele ministro, ou qual decisão que ele tomava. Hoje não. Hoje a gente abre o nosso Instagram e já vem decisão do ministro Alexandre de Moraes e não sei o quê. O ministro Lewandowski, não sei o quê, se aposentou agora, né? Enfim, nós temos essas autoridades que têm alguns privilégios, que também seriam alguns direitos, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Será que eles têm mais direitos do que eu ou que você? Beleza, vou reformular essa pergunta e vocês vão dizer que eles sim, bem convicto agora, tá bom? Será que eles têm mais direitos do que eu e você perante o reino dos céus? Não, né? Não, né? Será que para entrar na fila do céu lá, os ministros do STF, os diplomas que eles têm, o cargo que eles têm, a indicação que eles têm, será que eles vão ficar na minha ou na sua frente? Não? Hã? Vão ficar no final da fila. Pois é, não tem distinção nenhuma, né? Não tem distinção nenhuma. Nem de cor, nem de credo, nem de se você tem faculdade ou não, ou pós-graduação ou não, ou se você tem um salário gordo ou não, né? Todos iguais. Seremos todos iguais. Não há distinção de nada. E em casa? Será que o pai ou a mãe, ou o filho tem mais direito que a mãe? Bom, pelo que a minha mãe conta aqui, vamos lá, no tempo antigo, como assim o pessoal diz, né? Antigamente, né, no tempo do meu avô, bom, todo mundo sentava em suas cadeiras perante a mesa e minha avó chegava com a comida, certo? E, segundo a minha mãe, ninguém podia tocar na comida se o meu avô não tocasse primeiro, não fizesse oração e ele não tocasse primeiro na comida. Era assim na casa de vocês também, não? Era. E o melhor pedaço daquele frango, ou seja, talvez o melhor pedaço para mim é o peito, mas para o meu filho ele gosta da asinha, gosta da coxa, né? Mas eu não sei qual era o do vô, acho que era a coxa também, né? O melhor pedaço era do meu vô, ninguém tocava naquele pedaço. Quem comia primeiro era os adultos. E depois as crianças. E muitas delas ficavam num cantinho separadinho assim, né? Tudo sentadinho no chão, numa mesinha separada. Hoje não é mais assim, né? Hoje vamos servir as crianças primeiro, ou porque elas incomodam e a gente tem que deixá-las comer primeiro para não atrapalhar o nosso almoço, ou porque não, as crianças necessitam mais do que os adultos, né? Não, as crianças têm direito mais do que os adultos de comer primeiro, porque, né, são crianças e tal. Aí os adultos ficam lá esperando. Aí o pai vai lá, só tem a carcaça do frango para comer, né? Mas eu estou de boa, porque ninguém em casa gosta de peito de frango, então eu sempre como peito de frango mais.
Será que o pai ou a mãe tem mais direito que os filhos perante o reino dos céus? Não. Se a mãe, se as autoridades, se quem tem dinheiro ou não, quem tem diploma ou não, não tem mais direitos também, aqui dentro da igreja, ninguém tem mais direito do que o outro, certo? Vamos começar. O pastor tem mais direitos do que eu e você? Tem responsabilidades diferentes, né? O pastor tem responsabilidades diferentes do que mim, do que a sua ou a minha. Aí vamos descer os anciãos, que quando estão aqui também têm uma responsabilidade grande perante a igreja. Mas o que foi mencionado para mim também nesse sábado foi que o trabalho do ancianato não é só trazer pregador, é cuidar de todo mundo. E a gente tem uma missão esse ano que é de visitar todos os irmãos da igreja. A gente não começou ainda, começamos no ano passado e vamos retomar aí a partir do mês de março. Porque nós podemos entender melhor quando nós visitamos a casa um do outro, né? Será que o ancião tem então mais direito do que um diácono? Que tem um trabalho importantíssimo na igreja? Ou que um tesoureiro, né? Será? Responsabilidades diferentes. Mas todos somos iguais. Todos somos iguais. Então não há distinção onde? Na sociedade, não há distinção na nossa casa e não há distinção também dentro da igreja. Bom, meus queridos, por que eu estou falando isso? Vocês sabem que eu trabalho ali na prefeitura e eu trabalho na cultura, tá? E no período do dia 22 até o dia 24, eu fui para uma conferência de cultura lá em Florianópolis, onde estavam pessoas do estado inteiro, gestores do estado inteiro, que encaminhariam assim 14 propostas para mandar para o estado, 14 propostas, ou seja, 12 propostas para o estado, né, e mais 12 para o federal, totalizando aí 24 propostas. E lá, meus queridos, foi algo que eu me senti um peixe fora d'água, porque ali eles quiseram impor alguns direitos sobre a cultura que eu me senti excluído lá. Eu não trouxe as propostas para vocês aqui, mas tudo que incluíram foram LGBTQIAPN+, a cultura, as religiões afro. Então aí eu me senti excluído porque a minha religião não entra aí. Gays, lésbicas, simpatizantes, linguagem neutra, pedindo mais espaço, mais recurso, quilombolas, ciganos, que têm a sua particularidade. E foi muito massivo essa pergunta, porque imagina, são 12 propostas, você pode fazer uma proposta aí, beleza. Uma proposta, você consegue colocar todos esses quesitos. Mas de 12 propostas para o Estado, eles colocaram em 7 todos esses quesitos. Em 7. Tudo o que a gente discorda como filosofia de vida. Tudo que a gente prega ao contrário. E não a gente prega ao contrário, a Bíblia prega. A nossa crença não é baseada no que nós achamos ou no que a irmã White acha, mas sim aonde? Na Bíblia. E nós já vamos ler ela, tá? A gente já vai ler. Ela está aqui aberta no lugar dela. E isso me preocupou muito. Porque não é uma questão agora de
de nós convivermos ou aceitarmos, não. É de nós agora praticarmos praticamente o que eles impõem para a gente. Nós não temos o direito de nos manifestar contra. Nós não temos a palavra livre. Eu tentei por várias vezes erguer minha mão lá e falar, mas não me deram ouvidos. Por quê? Porque naquele momento ali existiam uma minoria, cerca de 50, 60 pessoas no meio de 400 que falavam mais alto. E daí, parece que as outras pessoas se sentiam intimidadas quanto a isso. Eu fico um pouco preocupado porque talvez nós sejamos essa minoria, mas nós não estamos falando e não estamos mostrando qual é a nossa crença e talvez com medo de não sermos ouvidos, ou com medo de sermos cerceados, ou com medo do que vão falar para mim ou para você, se nós manifestarmos o que a Bíblia está falando, que somos contra. Muitas vezes nós temos medo de debater com alguém e mostrar tudo aquilo que está escrito na Bíblia. É um ponto muito importante. A gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus, para que nós possamos ter coragem de falar naquilo que acreditamos, de falar a verdade. E eu fico muito preocupado porque eu tenho um filho e eu estou esperando o outro. E o que vai ser do meu filho, o que vai ser dos meus 2 filhos daqui a algum tempinho, se eu não ensinar a verdade para eles? No momento, eu estou triste porque eu não tenho condições de colocar o meu filho na nossa escola adventista, mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Aonde lá ele está blindado com todas essas filosofias. Os nossos filhos, infelizmente, terão contato com essas informações. Se nós não mostrarmos a verdade para eles, o que pode acontecer? Eu não sei. E agora, já que eu mencionei o meu filho, eu gostaria de ler um pedaço, um trechinho da Bíblia com vocês, aonde os discípulos perguntaram: quem é o maior dentre o reino dos céus para Jesus Cristo? E por que eu fiz toda essa introdução para vocês? Por conta de que nós não podemos ser cerceados. Nós devemos ter a coragem. O pastor pregou aqui sobre atacar, né? Nós devemos combater, guerrear contra as forças do mal, contra tudo aquilo que nós temos a certeza de que não é verdade. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Se puder projetar lá na tela. Mateus capítulo 18 e o verso 1 em diante. Amém? Então diz o seguinte: naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como criança, esse é o maior do reino dos céus. E todo aquele que receber
em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Aquele, porém, que tropeçar em um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse o pescoço em uma grande pedra de moinho e se lançasse nas profundezas do mar. Olha que dureza, né? Olha que palavra mais forte. Aquele que tropeçar, amarre uma corda no seu pescoço e se jogue no mar. Jesus atacava. Jesus dava na cabeça, né? Uma frase que os comportores sempre falavam, dá na cabeça, né? Jesus falava na lata. Jesus não tinha rodeios com ele. E por que eu falei isso tudo? Porque as nossas crianças estão sendo muito influenciadas. E muitas delas vão perder e estão perdendo tudo aquilo que eu vou falar com vocês. Por que Deus deu o exemplo de uma criança? Porque uma criança, ela é diferente de mim e de você. Uma criança, ela tem algumas características, eu vou comentar aqui com vocês algumas características de uma criança. Vamos lá. Claro que aqui nós estamos falando de uma criança bem criada, um pouquinho mais nova, né? Sem influência do meio ao redor. Quando ela começa a ter a influência do seu meio, ela começa já a ser um pouquinho mais egoísta, né? Quando ela começa a entender como funcionam as coisas, ela já começa a ter influência de outras coisas. Mas a natureza da criança é talvez a natureza que um cristão deve ter, e com certeza é, porque Jesus falou isso aqui, em verdade vos digo, porque se não vos converteis e tornar como criança, de modo algum o quê? Entrará no reino dos céus. Ele estava falando dessa essência de criança. Uma criança é o quê? Inocente. Criança é inocente. Criança não vê maldade, não tem maldade nela. Porque a sua essência ela é inocente, ela não distingue um ou outro. Ela é pureza. Ela é a mais pura verdade. Uma criança, ela diz sempre a verdade. Ah, papai. Você pergunta para o seu filho: ô filho, e aí filho? Esse corte de cabelo ficou bonito? Falando, tá feio, pai. Às vezes a gente até tem vergonha de levar um filho mais menorzinho assim, né? E ele falar alguma coisa que não devia ser falado. Falar a verdade, né? Porque às vezes soa mal educado, né? Então a criança vai falar a verdade sempre para mim e para você. Se perguntar para ela, ela vai te falar a verdade. Criança é verdadeira. As crianças, elas se importam uns com os outros. Elas se importam uns com os outros. Tem uns videozinhos na internet assim de duas crianças. Uma segurando, uma ganhando 2 balinhas e a outra não ganhando nenhuma, assim. Daí a outra pega uma balinha e divide com a outra, porque ela se compadece do outro. A criança, ela não maltrata o outro lá no prézinho. Começa a vir as coisas de bullying e tal, depois. Mas, além. Mas a essência da criança é estar junto, é brincar junto. É sorrir, é ajudar o outro. As crianças, elas se empolgam com pequenas coisas. E isso é muito legal. Uma pequena coisinha. Eu sempre, quando eu venho falar aqui para vocês, eu sempre falo da minha família, das experiências que eu tenho com a minha mãe, ou com a minha mulher, e com o meu filho. Agora é de criança, então eu vou falar do meu filho. Eu acho que era uma festinha de 5 anos dele, né? Foi uma festinha de 5 anos, e naquele ano, a gente não fez nenhum bolinho para ele, a gente não fez festa, né? E a Laís veio com um bolinho desse tamanho, assim, ó. Eu falei, filho, se esconde lá para dar um susto na mamãe atrás da geladeira. E ela veio com um bolinho desse tamanho. Era um cookiezinho desse tamanho com uma velhinha assim, ó. Aquele foi o melhor bolo que nós demos para o Lourenço.
Porque ele pegou aquele bolinho ali, olhou para mim e para a mãe dele e começou a chorar. De emoção, de alegria, uma simples coisinha. Um simples bolinho. Quando a gente chega com simplicidade para a criança, ela gosta daquilo porque aquilo é sincero. Ela vai gostar daquilo. Muitas vezes nós ganhamos algum presente simples, talvez um irmão da igreja, ou talvez um parente, fala, tá bom. E não somos agradecidos pela pessoa lembrar de você. A criança, ela se importa com pequenas coisas. As crianças sabem dividir. Aqui, já falei, já mencionei, elas se preocupam com os outros. Elas são agradecidas por tudo. Por pequenas coisas. Elas são simples. Elas não se importam se você tem algum defeito. Elas não se importam com a sua aparência. Elas não te ofendem. Elas são verdadeiramente a essência que um cristão deve ser. Eu vou passar um videozinho para vocês. É um videozinho talvez famoso que vocês já viram. Mas é um videozinho que demonstra verdadeiramente o que as crianças são. E aquilo que eu e você deveriam ser. Enquanto ele prepara ali, nós às vezes falamos para as pessoas aquilo que não precisávamos falar. Às vezes aquilo que magoam as pessoas. Porque nós somos, além de sermos pecadores, a nossa essência é pecaminosa e a nossa essência é má. Pode passar. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela
dizendo: tu é negra, tu é horrível, tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Sempre que eu vejo, eu me emociono. A sinceridade de uma criança. Esse é um vídeo a respeito de racismo, né? Mas pode ser qualquer tema. Pode ser sobre religião, pode ser sobre uma deficiência, pode ser sobre alguém ser diferente de você, sobre não acreditar em alguém. Nós precisamos voltar a ser crianças. Nós precisamos voltar a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu gostaria de terminar com vocês falando um pouco da minha semana. Temos aquela frase que nós temos que matar um leão por dia. Eu acho que tem gente que não está matando nenhum leão, porque eu não estou matando um leão por dia. Eu acho que eu estou matando 2, 3. Eu não sei se as semanas, se os dias de vocês estão assim. Mas comigo essa semana está sendo assim. Acho que na segunda eu matei uns 3. Ontem eu matei mais uns 4. Hoje foi mais de boa, eu matei uns 2 só. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a minha semana. E às vezes nós ficamos muito tristes e nervosos. E essa semana o Lourenço fez uma coisa que não foi legal e que a gente brigou com ele, como a gente sempre fala. Mas eu, na minha infinita ignorância, briguei mais do que eu deveria com ele. Falei mais do que eu deveria ter falado com ele. E algo que nós nunca ensinamos para ele. E eu briguei de uma maneira ríspida com ele, que eu não deveria ter brigado já. Ele já pediu desculpa para o papai já pediu desculpa para ele. E o mais importante de uma criança é zerar e saber perdoar. Porque está zerado. Ele não vai guardar mágoa de mim porque ele esqueceu. Porque ele me perdoou. E talvez o mais difícil de mim e de você é buscarmos o perdão na nossa vida. Por que nós guardamos rancor? Por que nós guardamos a mágoa daquele irmão? Por que nós maltratamos aquele irmão? Por que nós guardamos esse rancor? Por que não somos igual a uma criança? Por que não perdoamos? Por que não olhamos para a base que está aqui? E por que não tornamos Deus o primeiro em nossa vida? O Lourenço, vem aqui comigo, pai. Vem aqui, filho, com o papai. E o Lourenço é igualzinho eu quando criança, né? Se vocês verem a minha foto, Então eu era assim, ó, quando criança.
Dessa maneira. E ele é igual a mim, ó, porque toda vez que eu venho aqui, falo com vocês, prego e choro. E ele é assim, ó. Ele é um amor de criança. Eu quero ser igual a ele, assim, ó. Perdoar, ser alegre, ser sincero, tratar os outros bem. E para isso nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Você quer voltar a ser criança e colocar Deus em primeiro na sua vida? Vamos ficar de pé, cantar uma música e depois a gente ora. Se Ele não for o primeiro, esse pode colocar no playback, tá? Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não há mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber a fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, cante, se ele não for o primeiro, seu coração, então não é mais nada, não passa de uma ilusão. Se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Feche seus olhos. Senhor, amantíssimo Deus, Pai que estás nos céus, nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Queremos fazer do Senhor o primeiro em nosso coração. Assim como crianças, Senhor, queremos ser cuidados,
queremos ser amados, queremos estar na tua presença, brincar contigo, te agradar, Pai. Que o Senhor possa colocar o desejo no nosso coração de sermos como crianças, humildes, amáveis e perdoar uns aos outros, Pai. Que o Senhor possa colocar o desejo nas nossas vidas de te servir com verdade, Pai. Esteja conosco, Pai. Cuide de cada um. Cuide da nossa família. Cuide do nosso ser. Cuide da nossa sociedade e das pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa os nossos pecados, Pai, pois são muitos, a nossa natureza é pecaminosa. Transforma-nos todos os dias. Sabemos que não somos merecedores, mas te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.